6, a partir do versículo de número 8, nós lemos aqui acerca de Estevão. Estevão, ele foi um dos primeiros diáconos da igreja. Estevão, ele foi o primeiro mártir. O que é um mártir? São aqueles que morrem por não negar a sua fé. São aqueles que morrem pelo Evangelho. São aqueles que dão a sua vida, que são mortos pela pregação, pela verdade, por Jesus Cristo. São chamados de mártires. Todos os que morrem por testemunhar a sua fé e não negar o nome do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, nessa noite. Estevão, ele era um homem diferente dos homens que nós temos visto na nossa época, pois muitos nos dias de hoje, por qualquer motivo, negam a sua fé. Muitos nos dias de hoje, por qualquer coisa, querem abandonar o barco, querem largar Jesus, querem deixar de servir a Deus por causa de uma luta, por causa de uma enfermidade, por causa de uma prova, por causa de uma afronta, por qualquer motivo. Nos dias de hoje, as pessoas querem largar Jesus. Mas, irmãos, imagine comigo que na época da igreja primitiva, na época das primeiras igrejas, as igrejas que foram constituídas na Ásia, naquela época, irmãos, era diferente, porque os homens não negavam a sua fé. Os homens não tinham vergonha de dizer que eram de Jesus, não tinham vergonha de afirmar a sua fé, e eles não tinham medo de morrer pelo testemunho da verdade. Pega a mão, missionário. Não tinham medo de morrer pelo testemunho da verdade. Não é assim nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as pessoas, elas preferem se livrar da morte do que dizer que servem a Jesus. Na igreja primitiva, elas preferiam morrer do que negar a Jesus. Estevão, o primeiro mártir, um dos primeiros diáconos, certa vez a Bíblia relata que ele estava diante de autoridades. Ele estava diante de autoridades que constituíam algumas seitas naquela época. As seitas que se chamavam libertos, as seitas que se chamavam dos sirineus, as seitas que se chamavam os alexandrinos e tantas outras seitas ali, líderes que estavam ali naquele lugar. E esses homens religiosos, eles começaram a questionar Estevão. Eles começaram a perguntar para Estevão acerca da sua fé. Eles chamaram Estevão e eles começaram a discutir com Estevão. E eles começaram a apontar e dizer: quem é o Deus que você serve? Quem é esse Jesus? Só existe um Deus, que foi o Deus que deixou a lei mosaica, que foi o Deus que deixou a sua lei para nós seguirmos. Esse Jesus é um impostor, esse Jesus é um falso profeta, esse Jesus é um mentiroso. E eles falavam isso acerca do nosso Senhor Jesus. Eles falavam que Jesus não era o Filho de Deus. Eles falavam que Jesus não tinha poder. Eles afirmavam que Jesus era um falso profeta. Mas Estevão, a Bíblia diz, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E pelas mãos de Estevão, Deus fazia grandes milagres. Pelas mãos de Estevão, Deus operava maravilhas. Pelas mãos de Estevão, os mortos também ressuscitavam. Pelas mãos de Estevão, os cegos enxergavam, os mudos ouviam, os mudos falavam, os surdos ouviam. Deus fazia grandes milagres e maravilhas pelas mãos de Estevão, por causa da sua fé em Jesus Cristo, porque Estevão era fiel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo com isso, meus amados irmãos? Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, quando nós somos fiéis a esta palavra santa, o poder de Deus se manifesta
na nossa vida, quando a gente é fiel à palavra, quando a gente obedece essa palavra, o poder de Deus, ele faz morada no nosso coração. O poder de Deus é derramado sobre a nossa vida para que nós operemos em nome de Jesus curas, libertações, para que no nome de Jesus a gente pregue o evangelho da verdade, para que nós tenhamos fé, ousadia, coragem e nunca nos calemos diante da afronta, e nunca nos calemos diante da acusação, diante dos perseguidores. Quem segue a palavra de Deus e obedece não tem medo de falar a verdade, de viver a verdade e de ser morto pela verdade. Quem perder a sua vida aqui nessa terra, disse Jesus, achá-la lá na glória, mas aquele que achar a sua vida nessa terra, fazendo a sua vontade, o seu desejo, vivendo em pecado, abandonando e negando a fé, vai perder a sua vida lá na glória. Eu prefiro, irmão e irmã, perder a minha vida aqui nessa terra por pregar a Jesus, por falar a verdade, por manifestar o poder de Deus e curar os oprimidos do diabo, perder a minha vida aqui e ganhar a minha vida lá na glória, do que muitas vezes ganhar a minha vida nessa terra e perder a minha salvação. Pois não esqueça que Jesus, ele nos afirmou, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não vale a pena, irmão, ganhar a nossa vida nessa terra, não vale a pena ganhar a vida lá no céu. Aqui nessa terra não vale a pena, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estevão, diante das autoridades, ele não se calou. Ele poderia ter se intimidado, ele poderia ter sentido medo e ele poderia ter ficado calado, mas Estevão não se calou. Quanto mais os homens questionavam e perguntavam, mais Estevão falava a verdade, mais Estevão ensinava a verdade, sabendo Estevão que os homens estavam furiosos contra eles. Amém? Amém. Irmãos, imagine o seguinte, entenda o seguinte: você nunca vai ser aplaudido por falar a verdade, você não vai ser aplaudido por ensinar a verdade, você não vai ser aplaudido quando você, diante da afronta, ensinar a alguém o caminho de Jesus. Você não vai ser aplaudido. Sabe o que é que você vai receber? Perseguição. Porque se você for aplaudido, não é o evangelho que você está pregando, não é o verdadeiro evangelho. Quando você prega o evangelho verdadeiro, você não arranca aplausos das pessoas. Pelo contrário, as pessoas muitas vezes, por não querer aceitarem a verdade, elas ficam furiosas contra você. Porque quem é da verdade, ouve a verdade, anda na verdade e pratica a verdade. Mas quem não é da verdade, odeia quem anda na verdade. Quem não é da verdade, fica furioso com quem fala a verdade. Eu me deparei com situações, irmãos, dessa maneira durante a minha vida, que eu sirvo a Cristo esses 11 anos, eu me deparei com muitas situações assim, que por pregar a verdade, as pessoas muitas vezes se levantavam contra mim, se enfureciam, rangiam os dentes, como fizeram com Estevão, e se pudessem até me matariam. Lembra que Jesus também, quando Jesus pregava, os fariseus ficavam a ponto de matar Jesus, eles queriam prender Jesus, eles queriam apedrejar Jesus por Jesus falar a verdade. Lembra que Jesus também passou por isso? Jesus não arrancou aplauso da multidão, meus irmãos. Pelo contrário, Jesus, quando pregava, a multidão muitas vezes ia embora, porque não queria ouvir a verdade. Mas em nós, irmãos, nós somos da verdade, e nós precisamos ouvir a verdade, precisamos viver a verdade, e precisamos manifestar esta verdade ao mundo. E não importa se você precisa falar dessa verdade para o feiticeiro, para o macumbeiro, não importa se você precisa falar dessa verdade para o ladrão, para a prostituta, para o homicida, para o homossexual, fale a verdade, não se cale, pregue o evangelho da verdade, porque se você não pregar a verdade, no grande dia você vai ser cobrado por omitir, por esconder a verdade da palavra de Deus. Vale a pena padecer pregando a verdade do que muitas vezes ser aceito pelos homens, por muitas vezes omitir a verdade. Eu não quero que os homens me aceitem por eu omitir a verdade, por eu falar o que eles querem ouvir. Eu quero que os homens aprendam que se eles não ouvirem a verdade, eles não poderão entrar no céu. Se não ouvir a verdade, se não viver na verdade,
pode entrar no céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade, e a verdade se manifesta no meio da mentira para desfazê-la. É por isso que os homens não aceitam, porque eles preferem viver na mentira, no engano, preferem viver no pecado. Mas aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus tem plano, eles virão para a luz, eles virão para a verdade, eles viverão a verdade e manifestarão essa verdade para o mundo. Eu tenho uma missão e você também tem uma missão. Nós temos um propósito de pregar o Evangelho a toda criatura, de manifestar esta palavra, de mostrar Jesus para o mundo. Essa é a nossa missão, esse é o propósito que todos nós temos que cumprir, porque quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Essa foi uma ordem, não só para os discípulos, mas foi uma ordem para todos aqueles que nele crê. Tem alguém aqui que crê em Jesus? Glória a Deus! Então nós temos esse compromisso com Deus, nós temos essa missão com Deus, nós temos que pregar a verdade também. Sabe o que acontece, Estevão, quando começa a pregar? Estevão, quando começa a falar, os homens começam a ficar furiosos, os homens começam a ranger os dentes, porque a Bíblia diz que os homens não podiam resistir à sabedoria que ele falava. Estevão falava com tanta sabedoria, Estevão falava com tanta autoridade, Estevão falava com tanto poder, com tanta unção, que os outros religiosos, quando ouviam Estevão falar, eles ficaram tão enraivecidos, tão furiosos, tão cheios de ira, de ódio, de inveja, que sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles saíram de perto de Estevão, convocaram testemunhas falsas para testemunhar contra Estevão, para dizer que Estevão estava mentindo, para dizer que Estevão estava inventando coisas e blasfemando contra a lei e contra Deus. Olha aí, meu irmão, olha aí, minha irmã, o que estava acontecendo ali. Olha o que Estevão estava passando por viver a verdade, por pregar a verdade. Estevão estava sendo caluniado por causa da verdade, irmãos. Só que aí, infelizmente a gente vê hoje que as pessoas, elas têm o desejo, até têm o desejo de servir a Deus. Elas até têm vontade de orar, elas até têm vontade de se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Elas até querem levantar uma vida de oração. Mas quando aparece a calúnia, quando aparece a perseguição, quando aparece os levantes, automaticamente a pessoa olha para trás e diz: não, se eu soubesse que ser crente era tão difícil assim, se eu soubesse que servir a Deus, eu ia passar por tudo isso, eu não tinha servido ao Senhor, eu não tinha entregado a minha vida, era melhor estar lá no mundo, porque lá no mundo eu fazia o que queria, porque lá no mundo eu me divertia com as farras, porque lá no mundo não levava desaforo para casa, porque lá no mundo todo mundo me respeitava, porque lá no mundo quem olhasse para mim eu descia a mão, era melhor ser como antes. Eu não aguento isso, eu não suporto a calúnia, eu não suporto a perseguição, eu não suporto a afronta. Mas se você quer servir a Deus, meu irmão e minha irmã, vai ter que deixar o Espírito Santo transformar o seu coração, vai ter que aprender a suportar a calúnia, a acusação, o apontamento, a perseguição, a rejeição, a humilhação, o abandono. Vai ter que aprender, em nome de Jesus Cristo. Você vai ter que aprender a ser um cristão de verdade. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem bom ânimo, eu venci. Tem gente que acha que vir para Cristo, que servir a Deus vai ser um mar de rosa, simplesmente tudo vai dar certo, as portas vão se abrir, a vitória vai chegar, a bênção vai vir, e vai ser só glória, e vai ser só cantar. Mas não é assim que funciona, irmãos. Esse evangelho Jesus não prometeu a ninguém. Esse evangelho de facilidade, de prosperidade, quem prometeu foi o diabo, não foi Jesus. Sabe o que o diabo prometeu para Jesus? Glória a Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, a Bíblia relata que ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites, quando ele esteve de jejum. E o diabo foi que prometeu riqueza, fama, sucesso e prosperidade. Foi o diabo que prometeu, não foi Deus. O diabo falou para Jesus: Jesus, olha,
Se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei, ó. Tá vendo esses reinos? Tá vendo a glória deles? Tá vendo a fama? Tá vendo todas as riquezas? Tudo isso eu te darei, porque isso me foi entregue. Isso aí me pertence, ó. Mas tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorares. Jesus olhou para o diabo e disse: vai embora, Satanás, porque está escrito: adorarás somente a Deus e só a Ele servirás. Glória a Deus. Aleluia. Só que hoje as pessoas procuram igrejas que pregam porta larga, que oferece prosperidade. As pessoas procuram igreja porque não tem casa e vão procurar a igreja para conquistar a casa. Porque não tem carro e vão procurar a igreja para conquistar um carro. Porque estão desempregados e vão procurar a igreja para as portas se abrirem. Só que esse não é o evangelho da verdade. E essa não é a igreja que Jesus deixou do mundo. Porque o evangelho não é ganhar. O evangelho é perder. O evangelho não é conforto. O evangelho é confronto. O evangelho é perder aqui na terra para ganhar lá no céu. Não ajunteis para vós tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem. Ajuntai para vós tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem pode corroer. Porque aonde estiver o vosso coração, estará também o vosso tesouro. Eu pergunto para você: aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? O teu tesouro está sendo construído nessa terra? Ou o teu tesouro está sendo construído no céu? Será que lá no céu você tem construído algum tesouro? Estevão tinha um tesouro lá no céu. Estevão poderia não ter nenhum tesouro nessa terra, mas ele tinha um tesouro sendo construído lá no céu, porque ele vivia a verdade, pregava a verdade e não tinha medo de falar sobre Jesus. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado.